Fala galera, bonito canal Leg Trânsito, Ronaldo Cardoso, trazendo mais um Leg Trânsito Responde para você. Tem muita gente que pergunta, como é que eu faço para participar aí das perguntas e respostas? É o seguinte, tá vendo aqui em cima o nosso Instagram, @legtrânsito, vai lá, procure por essa postagem aqui, ó, que é o Leg Trânsito Responde 22 e deixe lá a sua pergunta. Mas tem que lembrar de deixar a pergunta com a hashtag Leg Trânsito Responde, tá bom? Na própria postagem aqui já mostra como é que é a hashtag. Copia ela, coloca lá e faz a sua pergunta. A gente seleciona aí 10 e responde para você em vídeo aqui. Bacana? Bora então para a primeira dúvida. A Elisa Oliveira perguntou, na hora de entrar e sair da baliza, eu posso pisar na embreagem antes do freio? Posso perder ponto no exame? O instrutor disse que não tem problema na hora da baliza, mas mesmo assim tenho minhas dúvidas. Elisa, esse usar a embreagem antes do freio não é permitido quando você vai fazer uma parada, uma imobilização com o veículo. Você está no trânsito ali, quer parar o veículo, aí se você pisar na embreagem antes do freio, perde ponto, perde 2 pontos, tá? É uma falta média na hora do exame. Agora na baliza não, na baliza o jogo de pedais ali é livre, pode acelerar, frear, debrear do jeito que for necessário para fazer o carro ir movimentando devagarinho para você entrar e sair da baliza sem deixar o carro correr e também não ficar muito tempo parado. Tem que ter um domínio, um bom domínio dos pedais ali para fazer o carro movimentar devagarinho dentro da medida do que você precisa, tá bom? Não perde ponto por isso. Essa é uma situação onde usar a embreagem antes do freio não tem problema. Muito boa a sua dúvida, obrigado, tá? A Alessandra Daiane perguntou, Ronaldo, no dia do exame prático, na hora da baliza, cada instrutor tem a própria baliza ou pode variar? Tenho dúvidas, porque as balizas apresentam diferença de uma para outra, quanto ao espaço, comprimento e largura. Olha, Alessandra, existem medidas para a baliza, isso é padronizado, resolução 168 do CONTRAN que trata disso. E lá diz que a baliza ela tem que ter o comprimento do veículo mais 40%. Então vamos supor que o seu carro tenha 3 metros de comprimento. A sua baliza tem que ter de comprimento 4,60 metros, que é o comprimento do veículo mais 40%. Aliás, 4,20 metros, porque 40% de 3 metros dá 1,20 metro, tá? Só corrigindo a matemática aqui. E de largura, a mesma coisa. A largura do veículo mais 40%. Bacana? Então é isso. Aí acaba que acontece o quê? Tem carro que é menor, né? O Mobi, por exemplo, é um carro muito curtinho. E outros carros já são maiores, já tem um comprimento maior. Para os examinadores não serem injustos com uns ou com outros, o que eles fazem? Eles pegam o maior carro que tem, né? Pega aí, tem um carro enorme lá, pega o maior, coloca ele lá na vaga e acrescenta 40%. Então, quer dizer, esse que vai fazer a baliza no maior carro não está tomando prejuízo nenhum. Ele está fazendo o tamanho do carro mais 40%. Obviamente, quem usar essa mesma vaga para fazer o Mobi, que é bem pequenininho, vai levar vantagem, né? Porque ele vai ter aí o tamanho do Mobi bem mais do que 40%. Então, não tenho dúvida que esse que escolhe um carro menor leva vantagem. Mas não quer dizer que o que escolhe o carro maior está sendo injustiçado, não é? Ali está preservando o tamanho do carro mais 40%. E é claro que há bancas que têm as vagas para cada tipo de carro. Pô, nessa vaga aqui ela foi medida para o Mobi, essa vaga aqui foi medida para o Up, e assim vai, tá? Então depende muito de cada lugar. Bacana? Respondida a sua dúvida, muito obrigado. O Gleison Carneiro perguntou, boa noite, meu querido, tudo bem? Sou o Gleison, condutor de veículo de emergência. Na terceira regra de preferência da direita, serve para todos os cruzamentos e bifurcações, desde que não tenha sinalização, correto? Isso mesmo, Gleison. Artigo 29, inciso 3, alíneas A, B e C do Código de Trânsito Brasileiro. É ali que você vai encontrar as regras de preferência nas interseções que não tem sinalização, que regulamente quem deve passar e quem deve esperar. Porque o lance é o seguinte, você chegou no cruzamento, tem semáforo, ele está vermelho, pronto, você tem que parar, não tem que ficar definindo preferência. Chegou no cruzamento, tem placa de dê preferência, chegou no cruzamento, tem a placa de parada obrigatória, esse que está de frente para a placa tem que parar. Então não se aplica a regra de preferência em interseções e cruzamentos sinalizados, tá? Agora, não tem sinalização regulamentadora? Qual que é o embasamento para você descobrir de quem é a preferência? Artigo 29, inciso 3, alíneas A, B e C. A diz que o veículo que está circulando pela rodovia tem preferência sobre veículos que estejam circulando em qualquer outra via. Somente quem está na rodovia tem preferência sobre quem está em qualquer outra via. Por exemplo, quem está numa avenida não tem preferência sobre quem está numa rua. Somente a rodovia é a única via que tem preferência sobre as demais, tá?
Se for uma avenida e uma rua, já não dá para definir pelo tipo de via. Aí tem que ir para o segundo item aí, que é a rotatória. Tem rotatória? Se tem a rotatória ali no centro da interseção, quem chegar na rotatória tem que esperar quem já está circulando, tá? Quem está circulando tem a preferência. Mas se não tiver rotatória, aí vai aplicar a regra da direita e isso é para qualquer outra situação, muito bem conforme você colocou aqui. Só existe uma exceção para essa regra da direita, é em relação aos veículos que deslocam sobre trilhos, bondes, trens, esses não vão parar para você passar, tá bom? Mas tirando essa exceção, não existe outra exceção. Tem gente que acha que o veículo está à direita, mas vai mudar de direção que perde a preferência. Pela regra, não perde. No trânsito, no dia a dia, pode até parecer perigosa uma situação dessa, talvez. Mas ainda assim, se acontecer um sinistro ali, uma colisão, um esbarrão, aquele que está à direita vai ter a razão judicialmente e aquele que está à esquerda, ainda que esteja em linha reta, vai ter que arcar com os danos causados ao outro veículo. Tá bom? Obrigado aí pela sua dúvida. A Bruna Montenegro perguntou o seguinte: eu estava fazendo a prova simulada e apareceu a seguinte pergunta: transitar pela contramão em direção em vias com sinalização de regulamentação no sentido único de circulação é uma infração? Aí colocou CTB artigo 186, inciso 2, e eu respondi que era gravíssima. E entre leve, média e grave. Tinha todas lá, né? Leve, média, grave, gravíssima. Ela respondeu que era gravíssima. Só que apareceu que a resposta era grave. E eu tinha errado. Mas quando eu fui pesquisar, estava realmente escrito gravíssima. Fiquei na dúvida. E aí, é grave ou gravíssima? É exatamente isso aí. Artigo 186, inciso 1, é quando você está transitando na contramão de uma via que tem dois sentidos. Ó, você está numa rua de mão dupla. Aí, ao invés de você ficar andando à direita, você está andando à esquerda, transitando à esquerda. É infração grave. Agora, quando a via é de mão única, todas as faixas estão na mesma direção e vem um doidão de lá para cá na contramão, aí é gravíssima. E do jeito que você colocou aqui, a resposta é gravíssima mesmo, que é 186, inciso 2. Agora, que simulado é esse que você fez? Onde que estava? Certamente não é material nosso, né? Por isso que eu gosto de dizer, gente, não sai fazendo simulado em qualquer lugar na internet. O pessoal adora baixar aplicativo na internet aí com simulado cheio de questão errada. Depois te ensina coisa errada, você vai fazer uma prova de concurso, sua prova para tirar habilitação, aprende errado, aí já era. Vai lá no nosso site, autoescolaonline.net e procura lá por prova simulada. Pronto, você vai fazer online de qualquer Detran do Brasil. Pode escolher se é do Acre, vai lá e escolhe. Eu quero fazer as provas do Acre. Vai aparecer as questões do banco de dados do Detran do Acre. Não precisa ficar baixando aplicativos na internet. E o nosso site ele é responsivo, você pode fazer pelo celular também tranquilamente, tá bom? O Ricardo Gomes perguntou: minha filha tem 7 anos e 8 meses, posso andar com ela na garupa da minha motocicleta? Ricardo, pode sim. Atualmente é infração de trânsito transportar em motocicletas menores de 7 anos. Se ela já tem 7 anos, se ela está fazendo 7 anos hoje, não é infração de trânsito. Entretanto, se tiver menos de 7 anos, aí é infração de trânsito gravíssima da suspensão do direito de dirigir. Esse é artigo 244, inciso 5 do Código de Trânsito Brasileiro. E é claro que tem projetos de leis aí correndo na Câmara, no Congresso Federal, onde eles estão pensando em elevar essa idade. Então, já falaram em 10 anos, porque no banco da frente do carro é com 10 anos, né? Mas na moto com 7 já pode. Ou então já falaram aqui em 12 anos, elevar para pelo menos 12 anos, né, para a criança aí. Mas do jeito que está hoje, 2019, iníciozinho de 2020 aí, ainda é 7 anos, obviamente, desde que essa criança tem condições de cuidar da sua segurança. Porque tem criança de 7 anos que é muito pequenininha, ela não consegue colocar o pé lá nos pedais, nas pedaleiras ali, ó. Então, se o pé dela não apoiar lá, significa que ela não tem estrutura física ainda suficiente para poder se segurar bem ali, se acomodar bem. Outro caso é aquela criança, pessoa com deficiência. Óbvio que nesse caso não é só a idade que deve ser observada, tem que observar também se a criança tem condições de cuidar da própria segurança. Mas com 7 anos, pela regra geral, pode sim. O Vicky mandou a seguinte pergunta: tem mais de 10 anos que meu tio não renova a CNH dele. No caso, por ter ficado esse longo período sem renovar a CNH, ele perdeu a habilitação dele? O que ele tem que fazer? Olha, Vicky, essa é uma dúvida muito frequente. Na verdade, não perdeu. Uma vez habilitado, sempre habilitado. Pode ir lá no Detran que o registro dele consta lá. É claro que ele não pode dirigir com essa habilitação vencida, né? Mas o fato dela estar lá vencida não tem problema nenhum. Quando ele quiser renovar, ele renova. A única coisa que vai mudar aí é que do jeito que é a legislação de trânsito hoje, se a habilitação ficar vencida por mais de 5 anos, aí ele tem que fazer um curso de reciclagem, curso de renovação na autoescola. Na reciclagem, no curso de renovação,
com 15 horas aula. São 10 horas aulas de direção defensiva e 5 horas aulas de primeiros socorros. Não precisa ir no Detran fazer prova, nada disso. É só procurar a autoescola, fazer esse curso. A autoescola lança lá no sistema que ele fez. Aí pronto, já libera para ele ir na clínica e proceder com a renovação dele normalmente, só fazendo o exame médico lá. Bacana? Obrigado pela sua dúvida aí. O Fabrício Silva perguntou: olá, eu tenho uma dúvida grande. Estou fazendo aulas agora em uma autoescola aqui da cidade, de Corinto, e o instrutor está me ensinando que toda vez que eu for voltar do deslocamento, eu tenho que dar seta para voltar novamente. Isso é obrigatório? Pois vejo nos seus vídeos que você não faz o mesmo. Fabrício, o que é a seta? A seta é a luz indicadora de direção. Ela sinaliza que você vai mudar de direção, que você vai deslocar lateralmente. Para você desviar de um buraco que esteja na frente, você vai fazer um deslocamento aqui de meio metro. Você primeiro tem que olhar o retrovisor para ver se não tem nenhuma motocicleta passando aqui do seu lado, ligar a seta para então fazer o deslocamento. Na hora que você for voltar, você está deslocando para a direita de novo, não está? Então tem que ligar a seta para a direita novamente. Agora, há casos e casos. É claro, veja bem, você entrou numa rua, aí a sua mão de direção está toda obstruída, cheia de carros estacionados, mas os carros estão longe um do outro. Você vai deslocar para a esquerda, tirando um pouquinho daqueles carros, e no que você for, você vai dar seta, é o que você está fazendo. Agora, em cada carro desse, você precisa ficar intercalando aqui, indo e voltando? Claro que não, isso é uma direção perigosa, ficar zigue-zagueando. Uma vez que a mão de direção está obstruída, você precisa de permanecer um pouco mais deslocado à esquerda, você deu seta para a esquerda, deslocou e pronto, vai ali. Não precisa de manter a seta ligada para a esquerda, porque às vezes tem uma entrada à esquerda, quem está vindo atrás acha que você vai entrar, a ideia não é essa, a ideia é sinalizar antes que você vai deslocar para a esquerda. Deslocou? Pronto, pode desligar a seta e vai. Lá na frente, quando você quiser voltar, você liga a seta voltando, tá? Então, quando você diz que vê nos nossos vídeos que a gente não faz isso, que depende do caso, tá? Por isso que eu estou falando, há casos e casos. A melhor pessoa para tirar essa dúvida sua é o seu instrutor, porque ele sabe onde é que você está perguntando, só é nessa área aqui, nessa situação. Aí ele vai te explicar para aquele fim específico. Mas, de um modo geral, sim, tem que dar seta tanto para ir quanto para voltar. O Sonilson perguntou: olá, professor Ronaldo, minha dúvida é a seguinte: na baliza o pneu pode tocar o meio-fio ou não? E sobre a marcha, existe o fato da pessoa ser reprovada por excesso de marchas? Sou de Floresta, Pernambuco. Desde já agradeço a sua atenção. Fala, Sonilson. O Sonilson está famoso aqui, em todo o Leg Trânsito Responde, ele está participando sempre com perguntas muito boas. Obrigado aí, tá? Para a galera aí de Floresta, Pernambuco, um grande abraço para todos vocês, que outras pessoas aí da cidade de Floresta possam estar também participando do nosso Leg Trânsito Responde. Então você perguntou sobre a baliza. Eu posso tocar no meio-fio na hora de fazer baliza? Não pode. Não pode de jeito nenhum. Tá? Tem banca que o fato de você tocar o pneu no meio-fio é falta eliminatória. Eles marcam lá, perdeu o controle da direção, certo? Avançou sobre o meio-fio. Porque a roda encosta no meio-fio, mas a traseira do carro já está lá em cima da calçada, né? Porque da roda até no para-choque tem um espaçozinho que sobe na calçada. E avançar sobre o meio-fio é eliminatório, realmente. Mas já tem outras bancas, outros Detrans, que consideram o simples toque no meio-fio como uma falta grave. Mas não chega a eliminar, não, tá? Aqui em Minas, eles eliminam. Encostou no meio-fio, falta eliminatória, acabou o exame. Assim como se você encostar também em qualquer um dos balizamentos ou cones. Encostou, já era. Então, encostar na baliza? De jeito nenhum, tá? E a outra dúvida foi em relação a marchas. Eu posso ser reprovado por excesso de marchas? Olha, tanto a falta quanto o excesso não deve acontecer, né? O que é excesso de marcha? Mudou mais marcha do que precisava. Aí tá errado, realmente, usou a marcha de maneira incorreta, 2 pontos. 2 pontos, uma falta média na hora do seu exame. Então, não precisava de uma determinada marcha, mas você foi lá e colocou excesso de marcha, usou a marcha de forma inadequada, pode ser pontuado sim, tá? Então, nem excesso, nem falta. Marcha tem que ser usada na quantidade certa, no tempo certo que o veículo precisa. O Rafael Caminha perguntou: gostaria de saber se a instalação de lâmpadas super brancas e LEDs são permitidas até 2021 com o CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, ou a proibição já está valendo. Grande abraço, professor. Rafael, qualquer alteração no sistema de iluminação do veículo precisa da autorização prévia da autoridade, precisa do CSV, Certificado de Segurança Veicular, que é emitido pelo Inmetro. Não existe nenhuma alteração ou modificação no sistema de iluminação que não requeira essas duas exigências aí, né? Tem gente que inclusive coloca aquelas luzes azuis debaixo do carro, né? Aí fala assim, ali não tem problema, tá debaixo do carro, jogando pro chão. Não pode. Nenhuma alteração, modificação, acréscimo no sistema de iluminação
pode acontecer sem autorização e sem o CSV. Tá? As resoluções que você vai buscar informação para isso é a 227, se eu não me engano, e a 667. Tá? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição do vídeo para você clicar aí. Inclusive, tem um artiguinho nosso aqui cheio de perguntas e respostas em relação ao sistema de iluminação. Certamente, se você tiver outras dúvidas em torno disso aí, nesse arquivinho você vai encontrar. Vou deixar na descrição aqui embaixo e nos comentários, só procurar. O Felipe perguntou, tenho a permissão, a PPD, né, de categoria A. Ela venceu dia 7/12, mas estou tirando a minha habilitação B. Preciso fazer a solicitação da minha CNH definitiva ou eu posso esperar para que venha a carteira quando eu passar no exame? Felipe, isso vai muito de cada Detran, tá? Tem Detran que você nem consegue pedir, porque você tem processo de adição de categoria, enquanto você não concluir esse processo, eles não emitem a sua definitiva. Aqui em Minas, você só consegue continuar o processo de adição se você solicitar a sua definitiva primeiro. Porque consta lá no sistema que existe uma pendência, a sua habilitação está vencida, certo? A sua habilitação B está vencida. Então você não pode dar continuidade ao processo. Primeiro, renova ela, ou seja, renova, não, solicita, né, a definitiva, porque a renovação de habilitação é aquela que acontece de 5 em 5 anos, tem a renovação do exame médico. Nesse caso, você pede a sua definitiva, solicita a sua definitiva, chegou, você continua com o seu processo naturalmente. Você não falou de qual estado que você era, por isso eu não consigo te responder como é que é aí no seu estado, tá? Bom, e várias outras dúvidas vêm surgindo aí, muitas repetidas. É bom você, né, que quer participar, dar uma olhada nos LegTrans anteriores, né, lá no nosso canal youtube.com/legtrânsito. Você tem todas essas perguntas respondidas. Eu estou reproduzindo também uma a uma lá no nosso canal youtube.com/autoescola online. Pode procurar lá, se você ainda não é inscrito nesse segundo canal. Procure e se inscreva também, que lá a gente está soltando as perguntas de uma a uma. Então fique de olho para ver se já não tem pergunta repetida. Mas uma que aparece demais para a gente lá é em relação a não conseguir ser aprovado no curso teórico. Aí é muito genérico, muito ampla a pergunta. Eu não consigo passar na prova teórica, me ajuda. Como é que eu vou te ajudar como? Só se eu for gravar aqui um curso teórico inteiro, né, no LegTrans Responde. Não tem jeito. A finalidade desse quadro não é gravar um curso de legislação de trânsito. Nós já temos o curso de legislação de trânsito. Vou deixar aqui em cima no card, nos comentários, na descrição, o link para o nosso curso online. É fazer e passar. Tá agarrado na teórica? Faça o nosso curso, eu garanto que você vai passar. Tá bom? Obrigado, um abraço, até o próximo LegTrans Responde.